Já não precisa de esperar mais. Esta é a sua pedra de audiência. Como sempre, um convidado vem até nós para que você aí em casa esteja connosco e entenda algumas das facetas dos cidadãos e da sociedade dos dias de hoje, dos dias de ontem e a esperança da amanhã. Hoje temos alguém muito emblemático. Quem não conhece Macieira da Lixa? Sim, Macieira da Lixa. Padre Mário de Oliveira. É exatamente ele que está aqui hoje connosco. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado. Atendendo até ao facto de ser uma figura emblemática. Lixa não seria a mesma se Padre Mário lá não tivesse um dia chegado. Evidentemente. E a terra deve-me, de certa maneira, esse proveito. E eu também devo a Macieira da Lixa muito, porque é a freguesia, pronto, a população que ficou para sempre ligada ao meu nome, dado que na época a polícia política, a Montapide, se resolveu meter-se comigo e, portanto, ao meter-se comigo, meteu-se enquanto pároco, estava a meter-se com a própria instituição Igreja Católica, que tinha uma concordata com ela, como ainda tem, infelizmente ainda tem, mas depois, ao abrigo da concordata, era complicado meter-se com um pároco, e por isso, mas meteram-se. E, portanto, a prisão e depois as notícias nos jornais e essas coisas todas, e como fui preso duas vezes, ante a polícia não teve inteligência, prendeu-me uma vez, saí absolvido. 2 anos depois já estava outra vez a ser preso pelas mesmas razões, mas pronto, de certa maneira, na hora levaram a melhor, porque com a segunda prisão conseguiram o que não tinham conseguido com a primeira, que foi que eu não voltasse mais à paróquia de Macieira da Lixa por decisão episcopal da altura. Portanto, eu penso que, e não andarei longe da verdade, que entre o bispo pressionado, entre Padre Mário e concordata, optou pela concordata e deixou o Padre Mário à solta. E é desde então que eu ando à solta. E sou um padre à solta, e isso é muito bom, é muito belo, mas também tem os seus riscos. Mas recorda, e aliás, as suas palavras indiciam isso, aqueles momentos que viveu na altura foram complicados, mas hoje enche-o de orgulho. Não foram propriamente complicados, porque a minha consciência, eu como padre presbítero da Igreja do Porto, com a missão específica de anunciar o Evangelho, que devo primeiro praticar para o poder anunciar, é assim é que deve ser, eu sabia que a missão de evangelizar, na linha de Jesus, é uma missão de altíssimo risco. E, portanto, a Jesus valeu-lhe a morte na cruz. Portanto, é uma missão de altíssimo risco. E, portanto, quando um padre ou um bispo não passa maus bocados no seu ministério, é porque o ministério não está a ser corretamente realizado, concretizado, porque o ministério presbiteral de anunciar o Evangelho e praticá-lo, levá-lo às últimas consequências, é politicamente subversivo. E, portanto, num regime ditatorial como o de então, obviamente que eu tinha em mente que podia a todo momento ser preso. E aconteceu por 2 vezes. Mas a prisão fortaleceu. A prisão política confirmou-me, digamos, no meu ministério presbiteral, e eu tenho isso a meu favor, ao contrário da maior parte dos meus colegas, que só são presbíteros por ordenação. Depois até transformam depressa o presbítero em sacerdote, que é ainda pior, porque sacerdote é uma coisa pagã, das religiões do paganismo. Ora, o presbítero
o seu ministério principal não é o culto, não é a liturgia, não é o altar, não é o templo, ao contrário do que se pensa. Isso é de sacerdotes, isso é de sacerdotes. O presbítero é uma missão secular, direi, para ser vivida na sociedade e, portanto, é uma missão com uma profunda dimensão política. Eu não sou político no sentido profissional, mas anunciar o Evangelho mexe com o modelo de sociedade, com este tipo de sociedade e de mundo que nós temos. E eu estou confirmado, digamos assim, no ministério presbiteral, não apenas pela ordenação, mas sobretudo pelas prisões políticas. Pelas 2 prisões políticas. Isso é a minha confirmação máxima no ministério. O meu ministério atinge a sua plenitude quando eu sou preso e absolvido no tribunal. O bispo de então, na primeira vez, até disse: Padre Mário, e estava eufórico no dia que eu saí absolvido, houve lá um jantar, uma ceia de festiva no Paço Episcopal, e ele disse no brinde eufórico, 2000 anos depois, o Evangelho voltou de novo ao pretório, que é o tribunal, e desta vez, 2000 anos depois, saiu absolvido. Portanto, de certa maneira, o bispo, sem querer, identificou o Padre Mário com o Evangelho e o Evangelho com o Padre Mário. Portanto, fiquei confirmadíssimo no meu ministério presbiteral. O que eu estranho é que, estando assim tão confirmado no ministério presbiteral, ainda regressei à paróquia, nessa altura fui uma segunda vez, portanto, mas pela segunda vez que deveria sair confirmadíssimo, porque o tribunal tornou-me a pôr em liberdade. O próprio tribunal reconhecia que presbíteros assim estava bem, era bom para a sociedade e bom para o país, perdi a paróquia. Certamente por uma decisão unilateral da parte do bispo, mas foi se calhar canonicamente, má decisão, mas do ponto de vista eclesial, do ponto de vista da fé, do ponto de vista do Evangelho, pode ter sido a melhor decisão, porque pôs-me presbítero à solta e eu tornei-me jornalista profissional para poder sobreviver do meu trabalho profissional em vez de viver do altar. E, portanto, desde então dispensei o altar e o altar dispensa-me muito bem porque eu não tenho lá lugar, porque isso é só para sacerdotes. O presbítero não. O presbítero está na esteira de Jesus. E na esteira de Jesus, eu deveria, se entrar no templo, devia ser com um chicote na mão como Jesus ao entrar no templo de Jerusalém. Não faço isso porque não é necessário. Basta a palavra, a minha palavra, o meu testemunho de vida. Aqui está para dizer ao mundo que Evangelho de Jesus, presbítero da Igreja do Porto, é por esta linha que avança, ou por esta linha, ou então é idolatria que se anda a praticar. Idolatria, culto a deuses falsos, culto a ídolos, e não ao Deus de Jesus. O Deus de Jesus, que é aquele que nos habita, que vive em nós permanentemente, que nos faz ser de dentro para fora e nos faz crescer. E isso os meus colegas, infelizmente, não conhecem. E eu tenho pena, porque são uns tristes. São uns tristes. Não há alegria nas suas vidas. E eu não. Eu sou assim, solto, livre. Gosto de dizer como um menino. Sou como um menino. Que onde quer que chegue, está descontraídíssimo, sempre em liberdade. Canta, dança, ri, brinca com as pessoas, senta-se à mesa em qualquer lado. Seja na tasca, seja na casa de alguém, sempre numa comunhão total, porque sou presbítero 24 horas por dia, e não apenas quando se faz aqueles ofícios ou quando estou numa missão muito específica. Então, sou presbítero, também sou presbítero agora, estou a dar esta conversa consigo. Claro. E hoje, palavras como as suas são importantes no momento presente, em que as pessoas se vivem cercadas e sem hipótese quase de respirarem. Como é que vive os momentos de hoje? E qual a importância que o senhor tem ou poderá ter para essas pessoas? Ora bem, eu como me foi retirado em 73, portanto, no dia em que fui preso pela segunda vez, 21 de março de 1973, como foi retirado à paróquia, eu só soube depois, quando saí, 11 meses após a prisão, saí mandado embora para o tribunal, no dia da sentença, é que vim a saber que tinha perdido a paróquia no dia em que fui preso pela PIDE.
E, portanto, esta coincidência também é trágica a nível institucional. Para mim, não. É como eu digo, só me confirma no meu Ministério Presbiteral. Quer dizer, que parece que até o institucional religioso, eclesiástico, que não é propriamente a Igreja, o religioso eclesiástico é outra coisa distinta da Igreja. E parece que até o próprio institucional eclesiástico sente ter necessidade de me repudiar, porque eu direi que num institucional eclesiástico não há lugar para um presbítero. Só para os sacerdotes e para os funcionários eclesiásticos que depois fazem fortuna com tudo aquilo que vendem lá no templo e nos santuários. Mas eu estou fora disso tudo, felizmente. E então, no nosso tempo, este ministério, eu, não tendo nada nesse âmbito do eclesiástico, tenho tudo no âmbito do mundo. E hoje sou um presbítero, sobretudo na internet, com o YouTube, com o Facebook, com o correio eletrónico, com os livros que publico, este que é o mais recente, que é o livro... O meu livro é o livro dos Salmos, versão terceiro milénio também para ateus, com a presença diária no Facebook, com encontros ao vivo, onde sempre que sou convidado, com intervenções em televisões, em canais de televisão, quando saiu aquele livro Fátima Nunca Mais, foi um ano de muitas entrevistas, de muitas intervenções também nas televisões e nos jornais, e portanto eu hoje sou um padre que vive ligado, conectado com o mundo a partir da pequena aldeia de Macieira da Lixa, onde vivo numa casinha arrendada, sem ter nada a ver com o institucional paróquia, mas dali irradia para o mundo inteiro. Portanto, isto... E tenho a correspondência, eu sou uma pessoa super ocupada, muito ocupada, e tudo sempre na linha do Evangelho. Mesmo enquanto jornalista, que ainda tenho um jornal online, o Jornal Fraternizar, online que é mensal, mesmo enquanto jornalista, eu sou presbítero, porque percebi quando me fiz jornalista que até a profissão de jornalista me vinha dar um alcance enorme ao presbítero, porque o jornalista é o homem da palavra e o presbítero também o anuncia. Ora, neste tempo, que é um tempo de opressão institucional, é um tempo em que vivemos não numa crise, como por aí mentirosamente se diz, mas vivemos numa guerra financeira que eu chamo a primeira grande guerra mundial financeira. Quer dizer, o grande capital está a destruir tudo o que foi conquista dos trabalhadores, para se impor como o único senhor, como o único patrão, como o único dono, como o único Deus. E não é que o próprio cristianismo está associado a este poder financeiro. É ele próprio este poder financeiro. Isto é horrível. E eu estou a descobrir ultimamente, nas minhas investigações, nos meus estudos, que estudo muito, e também na escuta da palavra, que eu sou essencialmente um homem da escuta, para poder ser o homem da palavra, antes é o homem da escuta. E, aliás, neste momento estou a falar consigo e através de si, para todas as pessoas que sintonizem este programa, eu estou numa postura de escuta, portanto, não está nada programado, é o que me é, de certa maneira, soprado na minha consciência para que eu diga. E então, o que eu tenho descoberto ultimamente, tomado consciência ultimamente, é que o próprio cristianismo tem duas como é que se diz? Duas máscaras. Máscara em grego quer dizer pessoa. Portanto, tem dois rostos. Tem o rosto religioso, que a gente conhece bem, eclesiástico, na versão católica romana e na versão protestante, nas múltiplas igrejas protestantes, sim. E tem a versão laica. O cristianismo tem a versão laica e essa é mais sutil, mas é essa que está a vingar e até vai comer o cristianismo versão religiosa e cristã. Vai acabar por absorver, porque o dinheiro onde chega absorve tudo, come tudo, subjuga tudo e todos, põe todos como capacho dos seus pés. Portanto, tudo te darei se tu me adorares, diz o poder financeiro, que é a grande tentação que Jesus também tem, e Jesus não
E diz Jesus, diz sempre não a toda a tentação. Mas o cristianismo, em vez de dizer não, disse sim, já que me dás tudo, então aí vou eu. Então aí vou eu. E ficou o cristianismo com um poder enorme no mundo, na sociedade, sobretudo no Ocidente, depois que se aliou com o império com o cristianismo, e está a ver no que veio a dar este Ocidente, que hoje está mergulhado numa guerra financeira mundial e que está a dar cabo das populações, a transformar as populações e os povos em mercadoria, em coisas, em objetos, sem poder ter vontade própria, sem ter projetos nenhuns, sem ter saídas na sua vida, de caminho nem em casa temos, que eles levam-nos tudo. Isto é incrível, isto é horroroso. E o cristianismo está a colaborar com todas estas coisas, porque, entretanto, em vez de anunciar o Evangelho, que mobilizaria as populações para os combates e para as ações políticas indispensáveis a transformar a sociedade, entretém-nas e dá-lhes ópio religioso nos seus santuários, com as novenas, com os tercinhos, com as peregrinações, com os jejuns, com os adventos, com os nataizinhos, as quaresmas, depois com as Páscoas a faz de conta, com os a beijar a cruz no dia de Páscoa. Estas coisas que são absolutamente ridículas, completamente fora do nosso tempo, que não é nenhuma resposta aos gravíssimos problemas das populações, mas que é o que está o cristianismo religioso eclesiástico a fazer. Porque, entretanto, o cristianismo laico está a fazer a outra coisa, que é o crime, que ele é de sua natureza, como todo o poder absoluto é de sua natureza mentiroso. E então eles hoje mentem que se fartam, até os poderes políticos. Mentem que se fartam, é mentiroso. Promete uma coisa e faz outra, exatamente ao contrário. É ladrão, rouba que se farta às pessoas, não diz que é ladrão, mas vai-nos ao bolso por todas as maneiras, por IVAs, sem IVAs, e eles lá arranjam todas as maneiras e mais uma de nos levar tudo o que a gente tem, até a pele e o osso. E depois ainda é assassino das pessoas, das populações, mesmo que não seja de forma cruenta. Basta matá-las à fome, basta matá-las com falta de medicação, basta matá-las com falta de educação, basta matá-las com uma formatação escolar que não corresponde ao mais íntimo de cada pessoa, é metido de fora para dentro em vez de fazer saltar de dentro para fora, a originalidade de cada ser humano. E então isto é horrível, isto é tremendo. E eu digo, assim, não. O cristianismo está absolutamente comido pelo poder financeiro e é ver, como o Papa chega a qualquer lado, é recebido como chefe de Estado do Vaticano. E, portanto, tem logo outro chefe de Estado à sua espera, é recebido com aquelas coisas. Tudo o que se disser a partir daí é tudo fantasia, é tudo hipocrisia, porque está, digamos, faz parte do previsto. É previsível. Eles até sabem o que é que ele vai dizer porque os discursos vão antes. Para que ninguém seja surpreendido com nada do que o Papa diz e possa haver a resposta institucional também daquele país. Quer dizer, assim não há Jesus, assim não há Evangelho, assim não há a Ruach, isto é, o Espírito maiúto, que este sopro que sai da nossa boca quando a gente fala, que é o que caracteriza Jesus. Exato. E chegando a este ponto, e tendo a vivência que o Padre Mário tem, o que é que deveríamos fazer? O que devemos fazer na linguagem de Jesus, que é a minha, que eu faço minha, como faço minha a sua fé, a sua mesma fé. A fé de Jesus não é religiosa. Isto está tudo por dizer às igrejas e às populações. A fé de Jesus não é religiosa. Jesus é a anti-religião. Jesus é morto pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Os dirigentes máximos da religião da época do seu país. E então, o que fazer? Jesus responde a um homem, a um fariseu do seu tempo, doutor da lei também, que o procura e que diz que havemos de fazer. E ele diz, é preciso nascer de novo. Nascer de novo. Mas como nascer de novo? Ele não entende nada lá, o doutor da lei, não entende nada. Volta ao ventre da minha mãe e torna a nascer? Não percebes nada disso. Nascer do vento, nascer do sopro, nascer da liberdade. Quer dizer, nascer
deste sopro que vem de dentro e que nos faz exteriorizar o que efetivamente somos. O que fazer? Que cada ser humano o possa ser em plenitude, de dentro para fora e em comunhão uns com os outros no sistema de vasos comunicantes. Veja que um recebe e, como estão unidos por baixo, todos recebem por igual e fica nivelado. Quer dizer, se há fome por todos. Se há mais abundância, há abundância para todos em pé de igualdade. Vasos comunicantes. Nascer de novo, nascer deste, em que cada ser humano seja de dentro para fora, com a sua originalidade, seja o poeta, seja o artista, seja o cantor, seja o bailarino, seja o tudo seja plenamente humano, em vasos comunicantes. Tudo mais vem por acréscimo. O Padre Mário foi preso 2 vezes. Em 69 e em 73. Não, 71 e 73. 71 e 73. 71 e 73. Exatamente por ter esta força dentro de si. 71 não, 70. Julho de 70. 70 e depois março de 73. Em 21 de março de 73. Exatamente. Exatamente por já andava esta força em mim. Exatamente, uma força livre. Este sopro. Livre. Esta ruá, ruá é uma palavra feminina que é hebraica. Para dizer a mesma coisa que nós dizemos espírito. Exatamente. Entretanto, chegou o 25 de Abril em 74. Certamente isso foi uma esperança para si. Digamos que o 25 de Abril para mim não foi surpresa, agradável, evidentemente, mas pelo fator da repressão política, da PIDE, das cadeias políticas, etc. E quando eu lembro que estava em casa dos meus pais, nasci em Lourosa, Santa Maria da Feira, estava em casa dos meus pais no dia 25 de Abril de 74, ainda sem saber bem, em termos institucionais e da Igreja do Porto, o que é que iria fazer, que o Bispo ainda não tinha bem definido a minha nova situação, tinha saído da cadeia em fevereiro desse ano. Exatamente. Portanto, eu estava em casa dos meus pais e quando ouvi aquela notícia de que estava em curso uma revolução do MFA e não sei o quê, povo e tal, eu disse para os meus pais, sobretudo para a minha mãe, que estava à minha beira na cozinha, mãe, e abracei logo também, dei um salto, abracei logo, acabaram-se as cadeias políticas, vai-se acabar a PIDE e, portanto, certamente não voltarei a ser preso, mas não é que eu ficasse numa euforia completa, porque bem sei que normalmente na história, a história dá-nos muitas lições, que uma revolução, quando não é de dentro para fora das pessoas, não acontece dentro das pessoas, de dentro para fora, nas suas mentes, é uma revolução que muda apenas os opressores. Muda apenas os opressores e as regras da escolha dos opressores. No regime ditatorial nem se escolhe, eles são-nos impostos. Num regime chamado democrático, como o que veio a seguir ao 25 de novembro de 75, e não propriamente do 25 de abril de 74, o regime democrático nasce no 25 de novembro de 75, com o famoso Ramalhianos e aquele golpe que houve, contra o 25 de abril de 74. A gente às vezes esquece essas coisas, e o Grupo dos Nobres também está ligado ao novembro de 25 de novembro de 75. Olha, o Jornal República, onde eu trabalhava, foi onde comecei e tirei a carteira profissional. Passado um mês do 25 de novembro de 74, foi encerrado. Vê? Foi encerrado. O jornal que não foi encerrado no tempo da PIDE, só lhe cortava muitas vezes as coisas e às vezes eles viam-se gregos para encher os espaços, saía com menos páginas até, mas nunca o encerraram. Um mês depois do 25 de novembro, o República continuava uma voz semelhante ao antes, sem querer regressar ao antes, é claro, mas uma voz da oposição a desconfiar de tudo o que tinha aí ocorrido, acontecido, que era mais uma golpada e que a gente ia aplaudir nas ruas e afinal já era a nossa opressão, tinha chegado de novo a opressão e o opressor, pois foi encerrado. Porquê? Porque ele lutava para que fosse de dentro para fora, que a revolução fosse aqui, na mente das pessoas e também no seu coração, nos seus afetos.
Porque se não há mudança aí, não há mudança de ser. E se não há mudança de ser, não há nada, não há revolução nenhuma. Muda-se apenas os figurantes e a opressão continua e a exploração também. Ok. Convido os espectadores a continuarem connosco após um intervalo que vamos ter pela frente, porque vamos continuar a conhecer aquele que já escreveu 40 mensagens condensadas em livros para ajudarem a ver a vida de uma forma diferente. Até já.